Howard Felix Lovecraft, a inclusão. Quando eu finalmente me virei e encarei a origem do som, meus olhos devem ter saltado das órbitas diante do que eu contemplei. Lá, no meio do antigo átrio gótico, estava em pé uma figura humana. Era um homem vestido com um capuz e longa túnica medieval de cor escura. Seus cabelos longos e barba exuberante eram de um preto intenso e incrivelmente abundantes. Sua testa, alta além das dimensões comuns, bochechas fundas e pesadamente marcadas por rugas, e suas mãos, compridas, retorcidas e curvadas como garras, eram de uma palidez mortal como eu nunca havia visto em um ser humano. Era uma figura magra, de proporções esqueléticas, estranhamente curvada e quase perdida dentro das volumosas camadas do seu traje peculiar. Mas o mais sinistro de tudo eram seus olhos. Cavernas gêmeas de escuridão abissal que exprimiam sabedoria profunda, mas um grau de perversidade completamente desumano. Esses estavam agora fixados em mim, perfurando a minha alma com o seu ódio e paralisando o meu corpo no ponto em que eu estava. Por fim, a figura falou com uma voz estrondosa, profunda e que ressoava por todo o local e me causava calafrios com o seu tom vazio e malevolência latente. A linguagem que revestia esse discurso era baseada em um latim usado pelos homens mais eruditos da Idade Média e me era familiar por conta das longas pesquisas sobre os trabalhos dos velhos alquimistas e demonologistas. A aparição falou da maldição que pairava sobre a minha casa, sobre o meu fim iminente, e insistiu no mal perpetrado pelo meu antepassado contra o velho Michel Mauvais e gabou-se da vingança de Charles Le Sorcier. Ele contou como o jovem Charles escapou noite adentro, retornando anos depois para matar Godfrey, o herdeiro, com uma flecha quando ele se aproximava da idade que seu pai tinha quando foi assassinado. Como ele retornou secretamente à propriedade e ali se estabeleceu, desconhecido, na então já deserta câmara subterrânea cujo pórtico agora emoldurava o hediondo narrador. Como ele sequestrou Robert, filho de Godfrey, em um campo forçou o veneno garganta abaixo, o deixando para morrer aos 32 anos de idade, assim mantendo a imunda disposição da sua maldição vingativa. A esta altura, eu me perguntava qual seria a solução do maior mistério de todos. Como a maldição foi cumprida a partir do tempo em que Charles Le Sorcier, seguindo o curso da natureza, morreu, pois o homem divagava em um relato sobre os profundos estudos alquímicos dos dois magos, pai e filho, falando principalmente das pesquisas de Charles Le Sorcier, no que concerne ao elixir que, ao partilharem, conferiu-lhe juventude e vida eternos. Seu entusiasmo pareceu por um momento remover dos seus terríveis olhos o ódio que inicialmente os assombrava, mas repentinamente o brilho diabólico retornou e com um som assustador, como o sibilar de uma serpente, o estranho ergueu um pequeno frasco de vidro com a evidente intenção de acabar com a minha vida. Assim como Charles Le Sorcier, 600 anos antes, acabou com a do meu ancestral.
Impulsionado por um tipo de instinto de preservação e autodefesa, eu me libertei do feitiço que até então me mantinha imóvel e arremessei a minha então moribunda tocha contra a criatura que ameaçava a minha existência. Eu ouvi o frasco quebrar-se inofensivamente contra as pedras do chão da passagem, enquanto a túnica do estranho homem se incendiava e iluminava aquela cena horrenda com um brilho pavoroso. O grito de pânico e malícia impotente emitido pelo pretenso assassino provou-se demais para os meus já abalados nervos e eu caí de bruços sobre o chão pegajoso em um total desmaio. Quando os meus sentidos finalmente voltaram, tudo estava assustadoramente escuro e a minha mente, se lembrando do que ocorreu, recuava diante da ideia de ver mais. Mas a curiosidade ainda era maior do que o medo. Eu me perguntava, quem era este homem maligno e como ele penetrou nas muralhas do castelo? Por que ele buscaria vingar a morte do pobre Michel Mauvais? E como a maldição foi carregada através dos longos séculos desde o tempo de Charles Le Sorcier? O horror de anos foi removido dos meus ombros, pois eu sabia que aquele que caiu queimado era a fonte de todo o perigo da minha maldição. E agora que eu estava livre, eu ardia com o desejo de aprender mais sobre a coisa sinistra que assombrou a minha linhagem por centenas de anos e fez a minha própria juventude ser um longo e contínuo pesadelo. Determinado a seguir em minha exploração, eu procurei nos meus bolsos pela minha perderneira e acendi a tocha que trazia de reserva comigo. A primeira coisa que a nova luz revelou foi a forma distorcida e enegrecida do estranho misterioso. Os medonhos olhos estavam agora fechados. Repelido por aquela visão, eu me virei e entrei na câmara além do átrio gótico. Ali eu encontrei o que parecia com o laboratório de um alquimista. Em um canto, havia uma imensa pilha de um metal amarelo brilhante que cintilou maravilhosamente à luz da tocha. Talvez fosse ouro, mas eu não parei para examinar, pois eu estava incomumente alterado pelo que eu acabara de passar. Na extremidade mais afastada do aposento estava uma abertura que levava ao exterior a uma das muitas ravinas selvagens da Floresta Negra da encosta. Completamente maravilhado, mas agora percebendo como o estranho obtinha acesso ao castelo, eu prossegui de volta à entrada. Eu tinha a intenção de passar pelos restos do estranho, com o rosto virado, mas à medida que eu me aproximei do cadáver, eu parecia ouvir que ele emanava um som muito fraco, como se a vida nele ainda não estivesse completamente extinta. Horrorizado, eu me voltei para examinar a figura carbonizada e enrugada no chão. Então, de repente, os medonhos olhos, mais negros do que a face queimada em que estavam engastados, se arregalaram com uma expressão que eu não consegui interpretar. Os lábios rachados tentavam formar palavras que eu não conseguia entender muito bem. Eu capturei expressões como o nome Charles Le Sorcier e algumas repetições das palavras anos e maldição. Elas saíam daquela boca retorcida. Ainda assim, eu não conseguia atribuir significado ao seu discurso desconexo. Diante da minha ignorância sobre o seu significado, os olhos tenebrosos mais uma vez me fitaram malevolamente, até que, mesmo vendo o meu oponente desamparado como estava, eu tremi ao olhar para ele. Subitamente,
O miserável, animado por uma última explosão de força, levantou a sua hedionda cabeça do chão encharcado. Então, como eu permaneci paralisado de pavor, ele encontrou a sua voz e com o seu último suspiro proferiu aquelas palavras que desde então assombraram os meus dias e as minhas noites. Seu tolo! Ele gritou. Você não consegue adivinhar o meu segredo? Você não tem um cérebro capaz de reconhecer a força de vontade que por 6 longos séculos executou a terrível maldição sobre a sua casa? Eu não lhe falei do elixir da vida eterna? Não sabe você que o segredo da alquimia foi solucionado? Eu lhe digo, sou eu, eu que vivi por 600 anos para manter a minha vingança, pois eu sou Charles Le Sorcier.